Muito bom, nós estamos falando uma série de várias mensagens sobre a suficiência de Cristo, né? Cristo é suficiente. Não sei se você tem acompanhado todas, mas você pode ouvir as mensagens também no YouTube, né? E também no podcast, você pode encontrar o nosso podcast lá como chama o programa, gente? Spotify. Você pode ouvir lá também. E nós temos falado sobre várias maneiras, de vários aspectos, sobre Cristo Jesus ser suficiente. Porque a religião, não sei se você sabe, qualquer forma de religião, diz que Jesus é bom, mas precisa fazer alguma coisa a mais, senão a coisa não funciona. E isso é uma mentira. Cristo é suficiente. Amém, irmãos? E hoje eu quero falar com você sobre Cristo é suficiente para me libertar totalmente. Até rimou. Diga aí, Cristo é suficiente para me libertar totalmente. Totalmente. Existe uma ideia de que parece que nem sempre funciona. Jesus fez algumas coisas aí, mas parece que para mim não funciona. Não é? Esta é uma ideia muito comum. Você já se viu numa situação assim? Eu estou lutando uma batalha perdida. Eu já me vi em situações assim, até falei. É quando você diz, não adianta. É quando você diz, não sei, com outro funciona, mas parece que para mim não dá certo. Alguém honesto aí dizer que já falou esse negócio também? Não. Obrigado pelas mãos. Você sabe quando a pessoa vem e conta aquele testemunho maravilhoso e você fala, rapaz, o cara está na igreja há 2 semanas e eu estou aqui há 20 anos, estou esperando ainda. Às vezes nós pensamos que estamos lutando uma batalha perdida. Contra pecados recorrentes. Não consigo me livrar de certo pecado. Quando eu vejo, eu fiz de novo. Vícios. Todos os tipos, né? Às vezes é vício de beber, às vezes é vício de drogas, às vezes é vício de mentir. Às vezes é vício de pensar sempre o pior. Você já viu esse vício, não? Sempre está esperando o pior. Alguma coisa não dá certo, você diz, já sabia. Você já logo julga aquela pessoa. Está sempre esperando o pior. Vícios de pensamentos ruins, de relacionamentos abusivos. Uma causa, não consigo sair de um relacionamento, tristeza, amargura. Coisas que aconteceram no passado e que fica voltando o tempo todo. Situação que nunca muda. Então, sabe, tudo isso faz a gente pensar que está lutando uma batalha perdida. E aí, nós estamos falando que Cristo é suficiente, mas você sabe qual que é a ideia mais comum que existe no meio cristão? É a ideia de que a gente vai sempre lutar contra hábitos pecaminosos até chegar no céu. Tem muita gente que acredita que não, a vida é assim mesmo. Mas no final, como eu creio em Jesus, eu vou para o céu. Porque foi ensinado para nós, foi ensinado por meio da religião, de que todo o objetivo dessa vida é você ser salvo e depois você não perder a salvação. Quando esse não é o objetivo da vida, viu, irmãos? Nós já temos falado aqui em várias coisas, o Rafael falou, o Gustavo e tudo. Jesus não veio para salvar você e depois você ficar ali com aquele negócio, meu Deus, vou ver se... Aí eu vou para o céu, pronto. Nossa, que vida miserável. É o que Paulo disse. Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos miseráveis. Quer dizer, a gente está só tentando ver se a vida funciona aqui, não perder a salvação. Deixa eu dizer, a salvação te coloca na dimensão espiritual. Você agora é um filho amado de Deus. E você tem toda uma herança, você tem toda uma graça para viver uma vida abundante aqui. Amém, irmãos? Jesus falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, se ele veio para dar vida, a pessoa fala, não, essa vida vai ser um dia lá na frente, se eu não perder a salvação. Então, a ideia toda é isso aqui, né?
E alguns acham, até onde eu posso pecar que eu não perco a salvação, então vou andar bem no limite. Então fica naquela ideia de que a gente vai viver essa luta ruim. Mas isso aí é uma vida sem experimentar o que Jesus fez por nós. Como cristãos a gente pode pecar, mas a gente não precisa, você sabia disso? Porque Ele nos libertou. Você não pode dizer, nunca vou pecar. João falou, se falar que não temos pecado, mentimos. Mas a verdade é que se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. O que ele está dizendo? Está dizendo que não é quando pecar. Quando pecar tem advogado. É se pecar. Por quê? Porque Jesus veio dar uma vida que a gente não vive mais só pecando e fazendo besteira. Amém, irmãos? Só que a ideia da religião não. É porque você teria que ter feito alguma coisa não funciona para você. Em outras palavras, Jesus não é suficiente. O Edson acabou de ler o texto de Deuteronômio aqui, né? E aqui. Quando você entrar, quando você prosperar, quando você ficar rico, quando você tiver sua casa, não é isso que você leu? Não está escrito ser, né? Se você prosperar, se você conseguir, se... Não, Deus está dizendo, eu vou abençoar você em tudo. E quando isso acontecer, lembra que não é porque você é bom, é porque eu sou bom e eu te amo, amém? Então a bondade de Deus está aqui hoje. Um já creu. A bondade de Deus está aqui hoje. Ele está presente aqui. Ele quer fazer o bem a nós. Só que se a gente não acredita, não podemos experimentar, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui isso, eu quero expor sobre isso, é que se você lutar contra o pecado e a sua carne, você sempre vai perder. Na hora que você está lutando contra a sua carne e o pecado, você perde. Não é uma boa notícia para começar a mensagem. A religião é inútil para vencer a carne e o pecado. O esforço para obedecer às leis de Deus não vence a carne. Como é que é? É isso aí. Onde está escrito isso? Na Bíblia. A oração, o jejum, leitura da Bíblia não vence o pecado e não vence a carne. Se falaram para você outra coisa, ou se você entendeu diferente, é uma mentira. Estou ouvindo um silêncio. Sabe quando você ouve um silêncio? A força de vontade humana, as disciplinas espirituais, elas são boas, embora sejam boas, não conseguem vencer o pecado nem a carne. Jejua-se mais, lê-se mais a Bíblia, faz-se mais votos, e gente fazendo voto e fazendo não sei o quê, porque eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me dar alguma coisa. A religião é um sistema de troca, já preguei sobre isso umas mensagens. A religião é um sistema de compensações e trocas, né? É um comércio. E o diabo pula, o inventor do comércio, ele pula da troca. Não estou falando que você vai ser comerciante, você é do diabo, tá bom, meu irmão? Estou falando isso. É esse sistema de troca maligno em que esse mundo é baseado nesse sistema de trocas. É assim que funciona, nós vivemos nele, mas nós não somos escravos dele. Então você faz o quê? A gente jejua mais, lê mais a Bíblia, fazemos mais votos e a derrota volta. A questão não é falta de esforço, é que não tem capacidade humana que vença a própria natureza humana. A carne não vence a carne. Faz sentido aí? Olha o Dallas Willard, ele disse essa frase, ele é um escritor devocional, um pensador cristão. O problema com a lei, as regras religiosas, não é que elas sejam más. O problema é que elas são impotentes para mudar o quê? O coração. Se a lei escrita de Deus mudasse o coração, se o cara, pelo esforço em obedecer mandamento, mudasse o coração, não precisava Jesus ter vindo. Amém, irmãos? Essas leis, essas regras religiosas,
não pode modificar, pode modificar comportamento externamente, mas não consegue tocar a raiz de qual todos os comportamentos brotam. Então o cara fica um pouco mais bonitinho, escovadinho, é basicamente um urubu de penas oxigenadas, de unhas aparadas, que passou desodorante. Quando você solta, ele vai comer o quê? Carne podre. Então o que é a carne? Ou a natureza humana carnal? Nas versões antigas da Bíblia, tudo é carne. Então, ora a carne é o corpo, ora a carne é a humanidade, ora a carne é a natureza carnal, fica tudo carne, negócio de carne. Nas versões mais novas, eles deixaram carne como sendo o corpo. E onde é carne e natureza carnal, eles escrevem natureza humana pecaminosa, natureza maligna, velho homem. Então, no grego, a palavra sarx, que é carne, significa o corpo físico, a humanidade, de maneira geral. Agora, o sentido teológico do que é carne, o que significa quando está falando dessa coisa ruim que é carne? Significa isso, gente. A vida centralizada no eu, autossuficiente, independente de Deus. É a natureza humana escravizada ao pecado, egoísta, inclinada para o mal. Porque na hora que eu tenho que fazer o que é bom para mim, eu não me importo de fazer o que é mal para os outros. Amém? Deu para entender o que significa? É esse mundo ou não é? É esse mundo. O coração corrupto, o velho homem que vive pecando. O pecar é errar o alvo. Deus falou assim: eu criei para você por um propósito, por um alvo. Você vai trazer a minha imagem e semelhança para toda essa terra. Você vai governar isso aqui com justiça. E a gente erra esse alvo. E vai viver para si mesmo, fazer do mal desde que eu me saia bem. Isso é pecado, errar esse alvo. Amém? Isso. Então, irmãos, e por que o pecado dominou o ser humano? Porque a gente tem que entender que houve uma dominação desse pecado. Porque o primeiro homem, Adão, escolhe viver uma vida independente de Deus. Você sabe que quando Deus cria o homem, ele chama de Adão, ou Adam, que significa humanidade. A palavra Adão significa humanidade. Então, este homem escolheu deixar de ser semelhante a Deus para ser seu próprio Deus. A gente já pregou sobre isso. Então, o homem, quando conhece o bem e o mal, se torna escravo do mal, que passou a dominar o seu coração, que agora se tornou egoísta, centralizado em fazer a sua própria vontade. Então, o que acontece, irmãos, é que o homem se tornou carnal. Deu para entender a ideia, não? Voltado apenas para os seus próprios desejos e voltado apenas para as suas próprias paixões. É este mundo ou não é? Éramos nós ou não éramos? Éramos. Alguns falam, não sei, parece que eu ainda sou. Bom, quem sabe você mude de ideia. E aí a gente não consegue mudar a nossa própria natureza. Você está para entender, irmãos? Eu não consigo pagar pelos meus próprios pecados. Eu não consigo mudar meu próprio coração. No máximo eu posso ficar um religioso. E o religioso é sempre hipócrita, né? Então o que acontece? Romanos 5,12, quando Adão pecou. O pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Depois que Adão gera um filho, a sua imagem, a sua semelhança, ele também contém essa natureza pecaminosa. E como é que Deus resolve esse problema? Como é que Deus resolve o problema do pecado, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. O mesmo texto que lemos Romanos 5,12, que fala que por um homem entrou o pecado, também diz isto, ó. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. É verdade, pô Deus, só por causa que foi o Adão que fez, não fui eu. Não é isso, não? Alguns dizem, não foi nem o Adão, foi a mulher dele. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Tem um único homem dos dois lados, você não percebeu? Tem um homem aqui, mas tem um homem aqui também. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos.
Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Pode falar glória a Deus mesmo. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos são declarados justos. Então a gente é declarado justo pela obediência de Cristo, não porque a gente é bom. Porque Jesus, quando nasce do Espírito Santo. Ele é humano porque nasce de mulher, não é? Mas ele é divino porque nasce do Espírito Santo. Ele não tem natureza carnal. Ele não é escravo do pecado. Por isso, eu era o único que podia vencer. Amém? Ele era o único digno de abrir o selo. Ele é o único capaz. Ele é o Adão 2.0. Jesus é o segundo homem. A versão, o humano verdadeiro. Aquele que é humano, aqui da carne, não é? Carne e corpo. Mas é celestial, porque veio de Deus. Porque foi assim que Deus quis criar. Amém, irmãos? Mas Jesus, sendo livre, como Adão era, faz uma escolha diferente. O que ele escolhe? Se Jesus, vou obedecer a Deus até o fim. Não vou viver para mim mesmo. E essa vitória ele estendeu para nós. Mas só que aí a gente não acredita que essa vitória é nossa. Eu tento, eu quero, mas eu não consigo. Eu fiz muitas orações no começo da minha vida cristã. Às vezes eu faço. Aí eu me lembro, peraí, eu não consigo mesmo. Mas ele consegue. Na verdade, ele já conseguiu, amém? E o apóstolo Paulo, ele está falando da vitória em Cristo em Romanos. Ele está falando em Romanos 6. Fomos crucificados com Cristo. Ele venceu o pecado. Nós morremos com ele. Nós agora somos livres desse poder. E em Romanos 7, ele conta o dilema do religioso. Porque parece que Jesus fez tudo isso, mas não está funcionando. Parece que Jesus fez coisas tão maravilhosas, presta atenção. Não dorme agora, porque ele tem coisas não está funcionando. E ele vai falar isso, eu quero ser diferente, mas não consigo. É o dilema do religioso, que não consegue vencer a carne e o pecado. Porque o religioso é alguém que quer ser bom, você está entendendo? O religioso é alguém que ele quer acertar, ele quer ter uma vida melhor, mas no fundo ele não consegue. Quando ele vai ver, ele é egoísta. Quando ele vai ver, ele manipulou a situação. Quando ele vai ver, ele mentiu. Quando ele vai ver, ele está querendo provar para todo mundo que ele merece, que ele é bom. Isso quando ele faz coisa pior. Cai nos pecados que ele não devia. Dá tudo errado. Ele volta para uns pecados antigos. A vida fica meio torta, ele fala, cadê Deus? Aí ele volta a ver pornografia, começa a mentir, gasta dinheiro demais. Sente vontade de beber de novo, de usar. É verdade ou não é? É. Por quê? Porque lá dentro existe uma coisa que o domina. E é isso que Paulo vai dizer. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, carne nesse sentido que eu expliquei para você, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. É nós ou não é? É nóis. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você viu o que ele escreveu aí? O pecado que é um negócio que está dentro. Não é o pecado que está fora que fica me tentando. É o pecado que está dentro, está me dominando. Vou repetir. Não é o pecado que está fora que está me tentando. O pecado continua neste mundo. Esse mundo já... Amém? Mas se você é cristão e Cristo habita aqui, ele está te tentando, mas não está te dominando. Só que ele está dizendo, esse pecado está dentro de mim, ele está me dominando. Então o pecado não é assim... Não, o pecado não é ou mentir, ou roubar, ou falar mal. O pecado é uma força. É uma lei. Olha o que ele vai dizer. Então, é o pecado que habita em mim. Aí descobri esta lei em minha vida. Sabe o que é uma lei, né? Se eu soltar, vai cair ou não vai? Ué. Todo mundo nesse planeta, independente da religião, da crença e da fé, sabe que cai. Porque é uma lei. A lei da gravidade. Assim descobri esta lei em minha vida. Que quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Como ser humano sem Jesus tem uma dificuldade para não fazer o mal. Porque o mal é mais rápido,
traz dinheiro mais depressa. É ou não é? Resolve problema mais rápido. E no curto prazo, nossa, o que é uma mentira? Afinal, aí a gente justifica, né? Eu não sou tão ruim assim que nem o Rafael. Eu não sou tão ruim assim que nem o outro. Eu sou um pouco melhor, porque a religião fica medindo, né? Que a religião é baseada em mim, não é baseada em Cristo. Vocês estão aí, amém, irmãos? Então, descobri esta lei na minha vida, que quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal. E eu amo a lei de Deus de todo o coração. É tão bom, Jesus é maravilhoso. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra na minha mente. O que essa lei faz? Me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Você entende o que Paulo está fazendo? Ele está construindo uma argumentação. É muito poderoso isso, né? É o Espírito Santo que ele vai fazer isso. Ele está construindo um raciocínio. Quando ele coloca na primeira pessoa, ele fala: eu entendo. Eu queria tanto fazer o que é certo, mas não conseguia. Onde estava a resposta? Em ler mais. Porque Paulo conhecia a Bíblia de cor. Amém, irmãos? Em fazer obras boas, ele fazia. Estava achando que fazia tudo certo. A resposta, graças a Deus, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta não está em mim. A resposta não está no meu esforço. A resposta não está na minha disciplina espiritual. Enquanto eu oro, quanto tempo que eu jejuo, enquanto que eu leio a Bíblia. Não estou falando contra isso, amém, irmãos? Só que práticas religiosas não vencem a carne e o pecado. Está dando para dizer que é isso? Não. Porque se vencesse, aquele pessoal, aqueles fariseus que conheciam toda a Bíblia já estão transformados. A resposta está onde? Em Jesus Cristo. A resposta está onde? Então ele é suficiente ou não é? É. E aí você continua lendo. Agora, é o 8:1. Você sabe que não estava dividido em capítulos, né? Paulo está escrevendo direto, então ele está continuando o raciocínio. Agora. Porque Cristo já morreu e Cristo já ressuscitou. Agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquela condenação que eu tinha não é. Ele está falando da condenação romana aqui, né? Ele usa as figuras romanas para isso. Mas em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, porque tem 3 leis aqui, está vendo? Eu botei até número ali. É um texto que tem 3 leis. A lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus nos libertou do quê? Da lei do pecado que leva à morte. A lei, que lei que é essa? A lei de Deus, a lei moral de Deus, as boas coisas que estão na Bíblia. Não era capaz de nos salvar. Por quê? Porque dependia de eu fazer tudo certo. Dependia de eu obedecer tudo, amém? Então o problema está com a lei de Deus, não? Não era capaz de salvar por causa da fraqueza da nossa carne, da nossa natureza humana. Eu que não conseguia. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. A lei de Deus é boa, mas ela não podia mudar o coração. Vocês estão aí, amém, irmãos? Práticas religiosas não mudam o coração. Esforço humano para ser bom não muda coração. Então, somente Jesus Cristo muda coração, amém? Então, olha que legal. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, enviar seu filho. Quem foi que fez? Deus. Fez o que a lei era incapaz. E como é que ele fez? Ao enviar seu filho. Na semelhança de nossa carne pecaminosa. Semelhança porque ele não é nascido de homem, ele é nascido do alto. Mas nasceu de mulher, então ele tem corpo como nós. Na semelhança, o que Deus faz? Apresentou como sacrifício pelo nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso, quando Deus faz isso, gente, está escrito na Bíblia, não é maravilhoso? Declarou o quê? Vamos ler juntos?
o fim do domínio do pecado sobre nós. Amém. Pode aplaudir, é aquele Jesus fez, irmãos. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, a carne, mas nós seguimos o Espírito, que quando você crê em Jesus, o Espírito dele vem habitar. Para que agora nós possamos cumprir as justas exigências da lei de Deus. Porque a lei de Deus fala, ame o seu próximo como você mesmo. A lei de Deus diz, não mate, não roube, não é? Não tome o que é seu. A lei de Deus diz assim, seja justo nos seus relacionamentos, seja justo nos seus negócios. A lei é boa, amém, irmãos? Só que o homem que é mau. Então, Deus não mudou a lei deles. Deus mudou o coração humano, por meio de Cristo Jesus. Isso se experimenta pela fé, você tem que crer. Não é algo que eu faço, é algo que Cristo fez por mim. Não é uma batalha que eu luto, é uma vitória que já é minha, amém? Você pode ter um paralelo no Antigo Testamento. O Josafá com aqueles inimigos numerosos, milhões de pessoas. E ele, um Senhor, não tem como vencer essa multidão. Aí Deus fala para ele, nessa batalha você não tem que lutar. Essa batalha pertence para mim. A gente está tentando lutar uma batalha contra a carne que Jesus já venceu. A gente quer lutar uma batalha contra o pecado que Jesus já venceu. Ele falou, você não podia vencer essa batalha, mas eu já venci lá na cruz, na minha morte, na minha ressurreição. Amém, irmãos? Primeira lei, a lei do pecado. Os homens nascem com uma natureza má egoísta que pratica o mal para obter vantagem própria e conquistar seus próprios objetivos dominados por seus desejos e paixões egoístas. A lei de Deus, os mandamentos, que são bons, que trazem vida, paz, prosperidade, é a lei moral de Deus justa, amorosa, que valoriza as pessoas, para dentro ter comunhão com Ele. Então entra a lei do pecado, aí Deus dá a lei dele, olha, esse é o meu padrão, vem Moisés, o homem não consegue cumprir, aí vem Jesus com a lei do Espírito que dá vida. O que é a lei do Espírito que dá vida, gente? É a obra de Jesus na morte e na ressurreição, que nos dá um novo coração, uma nova natureza, nos dá um novo espírito, porque estava morto o nosso espírito, e coloca dentro de nós o Espírito Santo, habitando nesse espírito novo. Amém, irmãos? Essa é a lei. São 3 leis. A lei do pecado, ela é real. Ela só é vencida pela lei do Espírito. Amém? E a lei de Deus, que é sempre verdade. Tem 3 leis. Mas a lei do Espírito é a maior. Porque ela nos permite praticar a lei de Deus. E ela vence a lei do pecado. Você crê nisso? Não? Fui rápido aqui. Podia ler mais textos. Mas se você crê, é uma coisa que vai acontecer. O que aconteceu? Não vacila agora, hein? É uma coisa que vai acontecer ou já aconteceu? Já, porque você percebeu que os verbos estão todos no passado? Não. E no grego é o passado que diz assim, uma ação que foi feita e concluída, completamente finalizada. Tem um tempo verbal para isso. Diz que aconteceu e acabou e pronto. É uma realidade. Mas se você não crê, se você está sendo enganado, achando que você precisa fazer alguma coisa, então, não estamos mais na carne, mas no Espírito. O que nasce da carne é carne, disse Jesus. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus para Nicodemos. Então a gente nasceu da carne, todos nós, certo ou não? Todos nesse planeta nascem. Está todo mundo aqui. Mas quando nós cremos em Jesus, nascemos do Espírito. Ou seja, o Espírito nosso que estava morto nasce de novo para Deus. É poderoso ou não é? Se você nasceu da carne, o que você é? Carne. E se você nasceu do Espírito, o que você é? Espírito. Você tem uma vida espiritual aí. Então nós trazemos a imagem do primeiro Adão, que era uma alma que viveu na carne, no corpo. E temos agora a imagem de Cristo em nós, que é o Espírito Santo, aquele que vive eternamente. Amém, irmãos? Nós somos cidadãos dos céus.
O Rafael pregou semana passada, nós somos cidadãos agora não só da terra, nós temos dupla nacionalidade, nós somos cidadãos dos céus. Então aqui, as leis da terra se aplicam a nós, certo ou não? Eu não posso pular de cabeça aqui, porque provavelmente vou ter que ir para o hospital. Mas as leis dos céus também se aplicam aqui, amém? Isso aqui é maravilhoso. Mas a gente não usa as leis dos céus. As leis dos céus se aplicam, porque eu sou um cidadão dos céus. Você acredita nisso, não? Quanto mais você meditar na palavra sobre isso, mais você vai crer. Mas se você só vem ouvir palavra de domingo, você tem muita dificuldade para continuar crendo, sabe? Mas se amanhã você começar a ler Colossenses e Efésios, por exemplo, está tudo escrito lá em Colossenses e Efésios. Colossenses, Efésios, Romanos, os Evangelhos. Mas ler Efésios e Colossenses é curtinho. Então, irmãos, nós fomos crucificados com Cristo, fomos atraídos a Jesus na cruz. Quando Ele morreu, nós também morremos com Ele. Amém? Jesus falou, quando eu for levantado da terra, vou atrair todos. Amém? 2 Coríntios 5,14, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos em posição de autoridade nos lugares celestiais. Efésios 2,6. Porque Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder e domínio. Porque se a gente foi incluído com Ele na morte, a gente morreu com Ele. Jesus faz isso, Ele nos inclui a Ele. Esta vitória não é uma vitória que Ele tem e nos dá, é uma vitória que Ele nos incluiu desde o princípio, porque nós somos incluídos naquela cruz. Estou crucificado com Cristo, amém? O poder de Deus, de Jesus era tão poderoso, que Ele atraiu toda a humanidade a Ele. E quando uniu com Ele. Quando Ele morre, morre junto. E quando Ele ressuscita? Está junto com Ele, ressuscita junto. Não é? E quando Ele é elevado às alturas, nós também estamos com Ele, amém? Então, espiritualmente, nós temos essa conexão com Jesus. Se Ele está assentado no lugar celestial, nós também estamos. Porque fomos assentados com Ele. Por isso Ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão. A autoridade que Ele conquistou, Ele entregou para nós, amém? Por isso que Ele falou que dá para pisar serpentes e escorpiões e toda a força no inimigo. Por isso que Ele falou que a gente pode reinar em vida aqui com Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nós recebemos este Espírito Santo para habitar em nós. Quando Ele enviou os céus, Ele enviou o Espírito para habitar em nós. Isso já foi feito. Atos foi quando o Espírito Santo veio para toda a humanidade. Quando você crê em Jesus, você já tem o Espírito Santo aí. Você pode não estar falando com Ele, mas que Ele está aí, Ele está. Porque se alguém não é de Cristo, não tem o Espírito de Cristo. Mas se alguém é de Cristo, tem o Espírito de Cristo. Amém? É o que diz Romanos 8. Então, irmãos, na verdade, você está lutando uma batalha vencida. Você está lutando uma batalha que já foi vencida, mas não por você, nem por mim, nem por um grande homem e uma mulher espiritual, foi vencida por Cristo Jesus, amém? O que você prefere? Lutar uma batalha perdida ou lutar uma batalha vencida? Hein? Lutar uma batalha onde você já é vencedor? Ou lutar uma batalha onde você não sabe o que vai acontecer? Vocês estão aí, amém, irmãos? Essa foi uma das semanas mais difíceis para mim. Muitas pressões e coisas. Eu fiquei ansioso num nível e falei, peraí, mano. Eu não posso ficar ansioso. Eu sou o cara que fala contra a ansiedade. Eu prego. E foi um negócio e tudo. E acontecia, sabe quando... Já aconteceu aquele tempo que tudo dá errado, não? Já aconteceu com você? Não. E aí quando você pensa que vai dar certo, dá mais errado. E aí você, por padrão, já acha que tudo vai dar errado. Você começa a pensar o pior. Aí eu estava lá assim, lutando, e eu cometi uns pecados, entendeu, irmãos? Fiquei e gritei quando não deveria. Não atraía minha mulher, não foi isso, matei ninguém, não é isso. Mas toda injustiça é pecado, é ou não é? É. Fui injusto com as pessoas. E pelas tantas eu falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Ele me disse, você está lutando uma batalha vencida. Mas você não tem consciência. Você está lutando, você não consegue vencer isso aí.
Orei bastante, você deveria compartilhar isso aqui. Será que é só para mim? Ele falou, não, eu quero que você diga para as pessoas. Que tem muitos ali, achando que estão perdidos, achando que não vão vencer, achando que a enfermidade nunca vai sair, achando que a situação nunca vai mudar, que nunca vai vencer esse vício, que nunca vai vencer esse pensamento, que nunca vai sair dessa situação. E é uma mentira, porque eu já venci. Eles estão lutando uma batalha que eu já venci, é uma batalha vencida, mas estão lutando como se dependesse deles. Assim que nem você falei, é verdade, entrou uma paz. Entrou uma paz. Você acha mesmo que depois de dar Jesus, que custou tanto, você acha que Deus não vai dar as outras coisas para você? As outras vitórias que você precisa? Então, irmãos, a gente quer muito viver pela misericórdia. Eu quero viver pela misericórdia. O que é viver pela misericórdia? É sempre cair nos mesmos erros, repetir os mesmos pecados. Peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. É lutar uma batalha perdida. Mas quando você vive pela graça, você se arrepende de ser um pecador. A lei do Espírito da vida quebra, anula aquela força pecaminosa. Você se arrepende dos seus pecados também. Mas agora você experimenta a graça que capacita a gente a viver livre do pecado. Porque a natureza carnal foi removida. Nós estamos lutando uma batalha vencida, amém, irmãos? Deus, em sua misericórdia, perdoa os nossos pecados. Amém? Mas na sua graça nos capacita a viver uma vida livre da escravidão ao pecado. Essa é a verdade, irmãos, essa é a verdade. Então os cristãos lutam contra o pecado porque não foram ensinados ou não creem na vitória total, suficiente, que Cristo já foi dada. Que em Cristo já nos foi dada, irmãos. Os cristãos estão lutando batalha perdida quando lutam contra o pecado e a carne. Quando poderiam estar lutando batalhas vencidas, se apropriando do que Jesus fez na cruz. Amém? Você sabia que ele venceu a carne? Jesus venceu a carne. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. Ele é mais que suficiente, amém, irmãos? Ele venceu todos os nossos inimigos, nós não tínhamos como vencer, mas Ele já venceu, amém? A gente acha que Ele venceu todos, Ele venceu a morte, você não vai morrer mais. Seu corpo vai ficar, mas você não. Ele venceu o diabo. O diabo não pode encostar em você. Ele venceu o sistema deste mundo. Você não depende desse mundo para viver. Quem diz que você depende do sistema desse mundo para você ser próspero? Você depende somente dele, amém? Ele venceu o pecado e a carne, mas o pessoal acha que não venceu. Acha que o pecado e a carne é uma coisa que não dá. Então, assim como nós fomos feitos semelhantes a Adão, nós somos feitos semelhantes a Cristo, irmãos. Olha esse texto aqui. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Amém? É muito lindo. É em Cristo. O primeiro homem, versículo 47, era do pó da terra, o Adão. O segundo homem, dos céus, que é Cristo. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Você é da terra ou do céu? Dos dois. Você continua sendo da terra, eu também. Mas nós não vivemos mais como a terra. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos ou tenhamos, funcionam os dois na língua original. Por quê? Porque a imagem do homem celestial já está em nós, certo ou não? Cristo está em nós. Falta o corpo que ele tem. Este corpo que ele tem, que é o que Paulo está dizendo nesse texto, vamos ter depois. Se quiser ter o corpo glorificado agora, você tem que morrer agora, beleza? Quer morrer agora ou não? Não, está velhinho, mas eu vou ficar... Não, sem pressa, vamos ficar com esse aqui por enquanto. Tranquilo? Então, nós já somos semelhantes a Jesus, amém, irmãos? Colossenses 3 diz que nós estamos completos nele. Isso aí foi pregado pela Maíra.
Ouça todas as mensagens aí para você conectar. Não dá para repetir todos os textos numa mensagem só. Então, você está lutando uma batalha que já foi vencida, amém? Você já é mais que vencedor, já foi dada a vitória. Mas o diabo quer que você acredite que Jesus não é suficiente. Que tem algo que você devia ter feito. Que tem algo que você não deveria ter feito. Que tem algo que você ainda precisa fazer. Que você é devedor, que você precisa pagar alguma coisa para ter essa vitória. Aí a gente entra em autocondenação. A gente entra em autodepreciação. Eu não consigo, eu não sou. A gente entra em depressão. É aquela depressão que quando você olha não vê futuro, né? Um dos problemas, uma das definições da depressão é quando você olha para frente e você não vê saída. Você desiste de viver. Amém, irmãos? Você tem que dizer assim, diabo, esse é o seu caso, porque para você não tem jeito mesmo. Mas eu em Cristo Jesus sou diferente, amém? Em Cristo vocês foram circuncidados. Ele está fazendo uma analogia aqui, não é? Com o ritual da circuncisão da antiga aliança. Ele está dizendo, vocês foram circuncidados, foi removido algo de vocês. Mas não por uma operação física, mas espiritual. Olha, gente, qual foi essa operação espiritual? Foi o removido o domínio de sua natureza humana. Você não é mais escravo da carne, amém? Está claro? Jesus fez isso na cruz, você não sabia? Se você não sabe, você fica lutando contra a sua carne. Se você sabe, você fala, minha carne não me domina mais. Eu não sou escravo de meus desejos e paixões. Eu posso fazer a vontade de Deus. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. É o que a gente faz, né? O que é o batismo? Você mergulha, morre com Cristo. E quando você levanta, você foi ressuscitado para uma nova vida. Por meio da fé no poder de Deus. É pela fé, não tem nada, não tem objeto, não tem botão que aperta. Que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos pecados. E por causa da incircuncisão da natureza humana. Quer dizer, ela estava dentro de vocês. Mas Deus deu vida com Cristo, pois perdoou seus pecados. Cancelou o registro de acusações, o escrito de dívida contra nós. Removendo-o e pregando na cruz. Deste modo, desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Como é que ele desarmou? Na hora que vai condenar, Rafael, mas você era... E puxa lá a capivara do... Jesus fala, tem nada. Foi tudo apagado. Mas cadê aquelas promissórias? Estão em branco. Onde é que elas estão? Cravadas na cruz, pagas com o meu sangue. Amém? Ninguém mais pode condenar ele, nem ninguém. Eu dei para ele a minha justiça, a minha nova vida. Jesus é o nosso defensor. Ele é suficiente. Ele está dizendo isso, amém, irmãos? Não se trata do que foi. Se trata de quem nós somos agora. Quais são as implicações? E isso que a gente quer aplicar aqui hoje. Eu posso me apropriar pela fé de tudo que Jesus conquistou para mim. Essas vitórias incluem meu corpo físico, incluem minha alma, minhas emoções, incluem minha vida neste mundo. Amém, irmãos? A vida, a jornada nesse mundo. As questões da alma e as questões do corpo. Eu não recebi essas vitórias porque sou bom, mas porque Ele é bom. A Gabi me deu uma palavra ontem, que eu coloquei aqui. Ela disse assim, Pai, Deus me falou isso. Quem não reconhece a bondade de Deus, não verá a sua glória. Se você não reconhece que Deus quer fazer o bem a você, como é que você vai experimentar? A bondade de Deus está aqui hoje, irmãos. O seu corpo, eu quero deixar agora algumas palavras para a gente poder nos apropriar agora, experimentarmos esta vida de Jesus. Vamos começar a lutar uma batalha que já está vencida, irmãos. Vamos aprender. O seu corpo não pertence mais à velha natureza. Pertence? Não. Pertence ao diabo? Não. O seu corpo não é escravo do pecado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor falou claramente comigo. Tem pessoas aqui que estão achando que vão continuar viciados em drogas, em remédios, ou vão ter enfermidades que nunca vão sair, porque isso aí é feito do pecado e da velha. Eu já libertei do pecado.
O seu corpo agora é o templo, é a habitação do Espírito Santo. O seu corpo não precisa ficar mais escravo, nem de vícios, nem de enfermidades. Vocês não entendem que são o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você foi unido com Cristo ou não foi? Você é um com Ele. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Você foi comprado por um preço. Honre a Deus com o seu corpo. Está entendendo? Jesus pagou um preço para nos ter totalmente. Seu corpo também pertence a Ele. Seu corpo não pertence a vício. Seu corpo não pertence a depressões. Seu corpo não pertence a enfermidades. Seu corpo pertence a Ele. Ele vai morrer um dia, mas pertence a Jesus. Por que a gente está aceitando mentiras, irmãos? Nós vamos orar agora para Deus manifestar a libertação que Ele tem para nós aqui. Mas eu quero que você preste atenção nesse versículo, presta muita atenção. Quantos creem quantos creem em Jesus, receberam o Espírito Santo? Você tem o Espírito de Deus? Que bom, que bom. Como é que se faz isso? Você só reconhece que não tem. Diz: Senhor, vive uma vida distante, eu quero a Ti. Porque é pela fé. Não tem nada que você possa fazer para merecer. Custou caro demais para ser comprado. Mas Ele comprou tudo. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Podemos ser livres totalmente. Ele nos libertou totalmente. Ele libertou a nossa alma da escravidão do pecado e da carne. Ele libertou o nosso corpo do domínio da carne e do pecado. Portanto, podemos experimentar vitórias nessas áreas, pela fé, crendo no amor e na bondade dEle. Ele quer abençoar você, sim. Ele quer libertar você. Confie totalmente na suficiência de Cristo, no amor dEle, na bondade. Irmãos, percebe que crer na suficiência de Cristo é crer que Ele ama você e que Ele quer ser bondoso com você. A religião diz que Deus tem um sistema de compensação, que você tem que pagar alguma coisa para merecer. Ou que você tem que exigir de Deus que Ele faça o que é para você. Você não pode exigir uma coisa que é sua. Você só pode pegar ela. Você está entendendo? Não. Se eu der o meu carro para você falar: é seu, Rafael, está aqui, tudo mais. Você não pode mais exigir o meu carro, porque eu dei ele para você. Você só pode pegar ele e sair com ele. Amém, irmãos? Libertação de vício, de droga, de álcool, de comer demais, de remédios, libertação de vícios emocionais. Pornografia é mentira, gastar demais, libertação de enfermidades, simples ou crônicas, libertação da baixa estima, da depressão, de pensamentos suicidas. Ah, pastor, você acha que até a depressão resolve? Sabe, tem depressões químicas, tem problemas de burnout. Você tem que ir lá e fazer o nosso irmão falou aqui, cara, tem que fazer um tratamento aí. Eu sei porque eu fiz, amém, irmãos? Tive burnout, passei em depressão, e aí? Você tem que resolver o do corpo. Aí nós temos que ser humildes para dizer: tá bom, Senhor, eu vou tomar um remédio. Amém? Amém, irmãos? Mas essa depressão que vem por você não ver saída, por você se achar um fracasso, por você achar que a sua vida não tem jeito, isso é uma mentira. Ele se importa, amém? Ele ama você. Então, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai lutar com uma batalha? Vai ficar lutando com uma batalha perdida? Ou a gente vai lutar com uma batalha vencida? O que é melhor?
E como é que eu consigo? Então, ele conseguiu. Você precisa crer. Que ele ama você do jeito que ele ama Jesus. Que tudo que Jesus fez, pode subir a banda aqui, já foi feito. Jesus já fez tudo que tinha que ser feito. E hoje nós podemos experimentar isto. Amém? Vou repetir. Você não é mais escravo de pecado. O pecado não domina mais você. Você está sendo enganado talvez. Ai, meu corpo, sabe, meu corpo isso, meu corpo aquilo. Meu corpo às vezes não consegue ficar sem tomar remédio. Eu estou viciado em remédio, estou viciado em droga. Mentira, o seu corpo é agora de Jesus Cristo. Ele é o templo do Espírito Santo, amém? Ele habita aí. E esse Espírito que está aí está dizendo, eu posso transformar o seu corpo, amém? Tem pessoas aqui que o dia que creem em Jesus, no dia seguinte nunca mais botaram uma droga na boca. Certo? Já ouvi vários aqui. Por quê? Jesus é suficiente. Não estou dizendo que tem casos diferentes. O que eu só estou entendendo é que você vai voltar para o pecado se você não crer que você foi libertado dele. Amém, irmãos? Você vai achar que você vai viver uma vida de alto e baixo o tempo todo, se você não crer que Jesus arrancou o que era carnal de você. Vamos ficar de pé, senão eu vou repetir a mensagem. Eu não tenho o poder de convencer você. O Espírito Santo é que tem o poder de convencer você. Você não está lutando uma batalha perdida. Você está numa batalha em que ele disse, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.